É muito fácil olhar para o primeiro Anônimo e encarar ele como simplesmente um sub-John Wick, né? Um filho feio de John Wick depois que John Wick tinha feito muito sucesso. Mas eu sempre achei que tinha algo bem diferente no tom desses dois filmes, né? Uns tons distintos assumidos pelos dois filmes. Enquanto John Wick, ele, apesar de toda a sua ação elaborada, ele tem toda uma coisa meio mitológica, né? De criar uma ideia, um submundo do crime, uma mitologia própria, cheia de regras. Anônimo era muito mais um filme de brucutu suburbano que brincava com a ideia de um cara que era meio que um ninguém, né, um anônimo na sociedade, mas que por trás dessa vida ele tinha todo um passado que deixava ele apto a ser um perigo para as pessoas que cruzassem o seu caminho. Isso é bem explorado no primeiro Anônimo, que eu acho que ainda conserva esse tom um pouco mais sério, um pouco mais pé no chão, apesar de ser, claro, bem mirabolante na hora de usar as cenas de ação, né, de construir as suas cenas de ação, ainda que diferente, muito diferente de John Wick, que tem uma ação ainda mais rebuscada, ainda mais elaborada, e como eu falei, tem toda essa questão de uma mitologia muito própria. E aí agora a gente chega em Anônimo 2, um filme que ele tem a sua ideia, ele tem o seu tom, e que se por um lado era muito fácil dizer que o primeiro Anônimo era igual a John Wick, é ainda mais fácil assumir que Anônimo 2 ele vai ser igual ao primeiro filme, afinal de contas a gente tá falando de uma sequência. Mas eu acredito que eles consigam dar tons bem diferentes aqui. E eu acho que vale citar um pouco desse histórico de Anônimo, porque John Wick ele é um filme que ele vem influenciando o cinema de ação hollywoodiano desde o seu lançamento lá em 2014, né, quando o primeiro filme estrelado pelo Keanu Reeves saiu. É claro que a gente pode buscar aí um histórico ainda maior dos filmes asiáticos, o cinema de ação asiático, que também é muito elaborado. Mas, olhando para Hollywood, John Wick meio que mudou esse cenário e se tornou algo completamente influente, influenciando e sendo influenciado de volta em seus 4 filmes e um spin-off para o cinema, além de uma série também. Nesse meio a gente viu vários estúdios e vários diretores meio que criando os seus próprios John Wick. A gente tem aí Trem Bala, a gente teve mais recente o Novo Kane, e dentre vários filmes que brincam com essa identidade, a gente tem, obviamente, Anônimo. Eu confesso que eu tinha uma certa dificuldade com esse filme, e eu deixei ele passar na época do lançamento, até por ele ter sido lançado em 2021, ou seja, naquele cenário ali, ainda sofrendo, né, de um mundo com a pandemia. Mas, eventualmente, eu acabei assistindo e eu fiquei bem surpreendido, porque eu realmente fui esperando algo que seria só uma tentativa de imitar o estilo, imitar as ideias de John Wick, e eu acabei me deparando com um filme que, por melhor ou pior que fosse, né, sem querer colocar ele como melhor ou pior do que John Wick, mas ele tinha ideias próprias e um estilo bem particular, que, claro, segurava muito ali pela questão da ação bem desenhada, né, bem coreografada, mas no final das contas ele tinha todo um estilo próprio e que lembrava muito, pelos seus exageros, filmes como Esqueceram de Mim e até talvez Jogos Mortais, porque eram filmes que eles brincavam muito com essa ideia do cara militarizado que sabia se virar bastante. É quase como um MacGyver dos novos tempos, né? Já que a gente vê o personagem principal fazendo várias artimanhas de diversas maneiras. Algo que lembra vários filmes e várias épocas do cinema de ação. Então, enquanto John Wick ele tem uma personalidade que eu acho ainda mais própria, e um estilo mais próprio, um universo mais próprio, que é bem inconfundível, Anonymous segue todo um estilo e uma ideia que podem ser até classificadas como genéricas, mas que no final das contas é bem funcional para o seu estilo e para sua narrativa própria, sem querer ser John Wick, né? Sem essa ambição de ser algo ali como John Wick foi. Então é muito fácil a gente assumir que, beleza, John Wick fez sucesso e foi expandindo a sua mitologia, e Anônimo ele vai fazer algo muito parecido, né? Ele vai agora tentar repetir o sucesso do primeiro, seja com momentos melhores e maiores, né? Aquela velha máxima de Hollywood. Se deu certo uma vez, pode dar certo de novo, a gente só precisa fazer maior e melhor. E aqui, em Anônimo 2, eles fazem uma ideia que eu acho bem interessante, porque eles não se baseiam na lógica simples e pura do repeteco. É claro que vão existir referências, vão existir momentos que a gente vai olhar e falar, beleza, essa é a cena do ônibus de Anônimo 2. Mas no fim das contas, a gente tem um filme que ele brinca muito com uma diferenciação de tons, abraçando o absurdo e cravando, talvez agora, uma personalidade ainda mais própria para a franquia Anônimo. Eu quero falar sobre isso nesse vídeo, mas antes eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal.
aproveita para se inscrever se for novo por aqui e deixa também um like nesse vídeo que você vai me ajudar bastante. Se você quiser também ver o que eu tô assistindo ou trocar uma ideia, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora hoje falar de Anônimo 2, filme dirigido pelo Timo Tjahjanto. Nome complexo, já peço perdão se eu errar nessa pronúncia, porque é um nome bem complexo, mas que traz aí esse filme, que é uma sequência do Anônimo de 2021, agora, claro, trazendo aí o mesmo elenco, mas dando uma recalibrada na fórmula do primeiro filme. Isso porque, se o primeiro filme ele tinha uma comparação óbvia que colocava ele como essa mistura de John Wick com Esqueceram de Mim, o segundo vai ter também uma comparação óbvia, mas fugindo da mesma comparação. No caso agora a gente repete o John Wick, mas troca Esqueceram de Mim por Férias Frustradas, aquele filme lá dos anos 80, onde um pai tentava levar a família para umas férias e, é claro, tudo dava errado, sempre num tom cômico, sempre no tom da comédia e, é claro, com uma boa dose de absurdo. Essa boa dose de absurdo vai retornar aqui em Anônimo, até com um pouco de comédia, um pouco mais comedido, claro, porque no final das contas a gente ainda tá falando de um filme de ação que abraça esses lados sem necessariamente perder a identidade de vista. E apesar dessa franquia, desde o primeiro filme, ser uma franquia que a gente pode considerar exagerada, sabe aqueles filmes que os nossos pais assistiam e falavam, isso tudo é mentira? Agora a gente continua com esse exagero, mas a gente vê também que a fórmula ela é mais exagerada para esse lado mais absurdo, para esse lado mais cômico, já que a gente está falando de um filme que ele vai flertar com essa ideia, trazendo uma premissa basicamente parecida com Férias Frustradas mesmo, já que aqui o nosso protagonista ele tá tentando pagar uma dívida, ele tá ali enfrentando uma rotina muito cansativa de trabalho, mas aí para ter um momentinho com a sua família, né, ter aquele momento para se reconectar com a sua esposa e com seus filhos, ele acaba saindo de férias. E é claro que essas férias não vão sair como o esperado, já que ele vai acabar esbarrando em toda uma mega operação criminosa. Anônimo 2 segue essa tradição de trazer cenas de ação muito bem coreografadas, muito bem filmadas, e que vão entregar diversos momentos bem memoráveis. Uma coisa que acerta bastante é que não tenta simplesmente repetir o que deu certo no primeiro, né? O primeiro vai ter vários momentos legais. A gente tem, como eu citei, a icônica cena do ônibus do primeiro filme, que eu acho que é talvez o cartão de visita e também o que faz com que o filme seja ali encarado como um sub-John Wick de primeira até a gente assistir o filme e ver que ele é mais do que isso. Mas no final das contas, prevalece essa ideia de brincar com a fórmula e tentar trazer essa identidade própria, já que Anônimo 2, ele, desde o seu marketing ali, que brinca muito mais com as cores claras e essa ideia das férias felizes, nesse caso, que vão acabar sendo frustradas de alguma forma, e que constroem esse exagero cômico que vai ser um ótimo complemento para o exagero da ação que a gente já tinha no primeiro filme. O primeiro filme ele era muito mais cinza, ele era muito mais sério e tinha toda aquela lógica do militar, né, do ex-militar e as táticas militarizadas que ele usava para vencer quem ele precisava vencer, né, bater em quem ele precisava bater e lutar com quem ele precisava lutar. E é claro que isso vai se repetir no segundo filme, porque a gente ainda tá falando dos mesmos personagens, mas sempre com esse tom um pouco mais desse absurdo. No final das contas, se no primeiro filme o protagonista tinha todo um motivo quase que de vingança e de tentar se acertar e meio que trazer uma certa justiça pro mundo, aqui ele tá simplesmente querendo passar o seu final de semana legal com a família, com a esposa, com os filhos e também com o pai, interpretado pelo Christopher Lloyd, que sempre rouba a cena quando ele aparece. Na verdade aqui ele nem rouba a cena sozinho, porque aqui a gente tem muito mais espaço para Connie Nielsen, que interpreta a esposa do protagonista, vivido pelo Bob Odenkirk, também brilhar aqui, né? No final das contas, Anônimo 2 é quase um filme romântico, de certa maneira, já que tem muitas passagens ali voltadas para trabalhar esse relacionamento. Aliás, se tem uma coisa que eu acho muito legal é como o Bob Odenkirk, que também produz o longa, ele teve uma voz ativa na escolha desse novo diretor. William E. Schuller, que dirigiu o Anônimo 1, ele não pôde retornar, porque ele estava fazendo Chefes de Estado, filme que eu já comentei aqui no canal. Então, o Bob Odenkirk acabou escolhendo ali o Timo Tjahjanto, que é um diretor que, segundo o Odenkirk, ele tinha uma preocupação com história e não apenas em criar boas cenas de ação, como tantos outros nomes que surgiram para substituir o William E. Schuller. Dá para notar isso durante o filme, esse esforço na história, porque eles claramente querem levar Anônimo para o mais longe possível de John Wick. Né? Então a gente tem ainda a semelhança com a questão das cenas de ação e a forma como eles encaram essas cenas de ação, mas no final das contas, Anônimo tenta buscar por essa identidade própria,
voltando-se para o exagero e para essa coisa mais cômica, e também retrabalhando o personagem como esse cara de família. Todo o lance do John Wick é o lance dele ser um cara solitário, que tem um trauma, que tem um drama, enquanto Anônimo vai para um lado um pouco menos pesado, um pouco menos dramático, o que permite que Anônimo, diferente de John Wick, consiga trazer esse lado mais cômico de uma maneira mais aceitável, mais orgânica para dentro dessa narrativa. Em contraponto a isso, em contraponto a trazer Anônimo 2 como essa história do pai de família, né, o brucutu, que é o pai de família, esse brucutu suburbano que tinha essa questão ali da meia-idade, e ser esse cara que improvavelmente ele é esse grande lutador, esse grande perigo para a sociedade, o Baba Yaga que também é pai. Aí a gente tem toda uma questão de você trazer a família dele e meio que colocar eles nesse cenário mais centrado, mais isolado, então a gente vai ter a família dele com uma participação bem mais ativa na história do filme. A gente tem também um aumento do escopo do perigo, dos conflitos e da ação, principalmente na construção de uma grande antagonista vivida pela Sharon Stone, que tá excelente. Todas as cenas dela são muito boas quando ela está em cena, os diálogos, a presença, o figurino da personagem, tudo isso é muito bom, mas a parte infeliz é que toda essa personagem acaba sendo um pouco subutilizada. Eu acho que daria pra fazer mais com essa personagem, dada toda a presença e também toda a construção que se faz ao redor dela, né? Ela é aquela personagem que tem quase também uma mitologia própria, das pessoas ouvirem o nome dela e saberem qual é o perigo que ela representa, aquela coisa de pessoas perigosas terem medo dessa mulher porque ela é ainda mais perigosa. Acaba sendo um conflito interessante, principalmente para desenhar ali toda a sequência final, mas eu acho que a personagem em si acaba entregando um pouco, dado o tamanho da ameaça que ela é sugerida. Ainda assim, dá para elogiar bastante toda a construção de ação que existe em Anônimo 2, porque, como eu falei, isso é um grande destaque dessas franquias de ação hollywoodianas. Aqui não podia ser deixado de lado, então eles aumentam o escopo da ação, aumentam o escopo do perigo e trazem a família de uma forma mais ativa na narrativa para dar aquela sensação de tensão maior. Mas no final das contas, o que faz com que a experiência de Anônimo 2 vale a pena mesmo é ver essas cenas de ação se desenrolando da melhor maneira possível. E se a gente tem vários momentos de quebra-pau, de socos trocados, né, o personagem ali, o protagonista, derrubando, capotando os inimigos na porrada, a gente também vai ter aquele grandíssimo momento, tal qual no primeiro filme, onde ele vai recorrer a todo esse conhecimento de improvisação, construção, essa coisa bem MacGyver mesmo, de pegar tudo que ele tem à disposição e construir uma grande armadilha mortal e transformar todo esse filme num parque de diversões, literalmente, numa das cenas mais divertidas do cinema de ação recente. Eu digo isso como alguém que gosta desse cinema de ação bem mais absurdo, e as sequências finais ali, né, todos esses pequenos momentos que compõem um grande clímax, me arrancaram boas risadas, vendo como os protagonistas eles vão se virando para construir grandes armadilhas de uma maneira bem divertida e que vão gerando vários momentos bem bizarros, mesmo quando um tanto previsíveis. Afinal de contas, é aquela coisa do filme mostrar e sugerir ideias que vão ser reutilizadas. Então a gente consegue até prever uma ou outra coisa que vai acontecer no final, né? Como ele vai recorrer a certos objetos, a certos cenários, e que nada atrapalha toda a diversão desse grande momento. Talvez o grande mérito de Anônimo 2 seja justamente como esse novo diretor ele consegue não só aumentar a escala da ação, né? Aumentar o escopo das explosões, dos tiros, dos socos trocados, mas realmente alinhar isso com a narrativa um pouco mais intimista, onde o protagonista ele não está preocupado em desmantelar todo um cartel do crime, sabe, que é colossal e perigoso. Não, ele tá muito mais preocupado em conseguir ter um momento legal com a sua esposa, criar momentos com os filhos, algo que é repetido de maneira maravilhosa no decorrer da narrativa. E aí é claro que quando a gente vê que esse momento de família vai acabar se cruzando com um crime organizado, bom, a gente tem uma receita muito interessante para um filme de ação que acaba sendo muito divertido e, pelo menos na minha opinião, supera o original com uma certa folga. Então, para Anônimo 2, nota 8. Gratíssima surpresa de 2025, porque, como eu falei, eu não tinha me apegado tanto, nem entrado tanto no hype do primeiro Anônimo, tanto que eu fui demorar muito pra ver. Eu acabei assistindo somente esse ano e eu nem tinha me ligado que ia ter um 2, eu só fui descobrir depois que eu assisti.
e fui pegar mais informação sobre o filme, né? Fui pesquisar mais sobre o filme. E aí eu descobri que tinha um segundo filme em produção. E eu já fiquei naquela coisa da expectativa bem baixa, né? Tipo, ah, legal, vamos fazer todo o repeteco do primeiro filme. No final das contas, eu acabei bem surpreso, apesar de que o filme do William Shatner é um filme interessante e ele é um diretor até com um bom toque pra ação e pra comédia, como dá pra ver nos Chefes de Estado. Mas eu gostei mais desse segundo filme porque ele me surpreende ao focar ali nessa própria identidade, algo que, por exemplo, o novo Kane também conseguiu fazer muito bem feito, também esse ano. Mas agora eu quero saber de você, comenta aqui embaixo o que você achou de Anônimo 2 ou a sua expectativa pro filme. Muito obrigado, como sempre, por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.